Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Aline e hoje eu vou ensinar para vocês a fazer essa linda bonequinha em biscuit. Para fazer o rostinho dela eu uso esse molde modelado que eu comprei no site da Simone Moldes. Eu acho ele muito bonitinho, fica bem feito. Eu usei essa massa da cor pêssego e eu misturo com um pouco de branco, da Wickway, acho que é esse nome. Aí uso a bolinha pela metade, no tamanho de 20 ou 25 milímetros. Depois de tirar do molde, começo a alisar ela, né, pra ficar mais bonitinho, tirando as imperfeições. Eu aliso bem ele e depois eu faço marcação do rosto, porque não sai todo marcado perfeitinho, né? Aí pra alisar passo um pouquinho de água, faço a marcação do nariz, da boca. Depois de alisar bem, fazer todas as marcações, eu já faço o furo para onde vai colocar o pescocinho dela, né? Eu gosto muito de usar os olhinhos da Primor. Esse que eu tô usando é de 7 milímetros, porque o 8 eu acho muito grande e o 6 eu acho que fica muito pequeno. E esse é o que eu achei mais bonitinho. E só me adaptei bem com os olhinhos resinados. Sem ser resinado eu já não consigo usar. E também eu não gosto de fazer ele pintado, eu acho que fica mais bonitinho assim. E eu afundo bem o olho para não ter risco de quando o biscuit secar, ele saltar para fora. Aí eu vou passando a mão também em volta para alisar. Uso os pincéis para afundar bem ele. A orelha eu gosto de fazer ela no dia seguinte, mas você pode fazer no mesmo dia. Aqui eu prefiro secar de um dia pro outro para colocar a orelhinha. Eu pego, só faço uma bolinha pequenininha, passo a cola branca, colo ela, faz o furinho e tá pronta a orelha. Antes de usar o molde, eu sempre gosto de passar um pouquinho de óleo corporal. Pode ser qualquer óleo, né? Óleo corporal, óleo de bebê, né? Pra poder sair mais fácil a massa. Antes de colocar a massa, eu amasso ela bem, né? Sovo ela pra quando ela secar, ela não ressecar, ficar rachado. Eu coloco no molde. Esse molde também é da Simone Moldes, comprei no site. Eu gosto de usar muito os moldes dela. Eu acho muito fofo. E dá pra usar em tudo, até pra fazer Funko Pop eu uso o molde dela. Essa boneca, como é uma mocinha, aí eu faço a parte do peito. Pego duas massinhas pequenas e colo, né, com massa branca. E depois eu vou arrumando ele, modelando o corpo com a mão. Porque esse molde não tem a parte do peito, né? Aí você tem que fazer manualmente essa parte. Você vai arrumando, vai fazendo a silhueta, fazendo a parte do peito, do quadril, vai fazendo manualmente, mas não é difícil. É só prática. Se você sempre fazer, você
aprende, né? Tem que ir praticando para aprender, mas é fácil, não é difícil. Como esse modelo da boneca ela é sentada, agora eu vou fazer a parte do bumbum dela para ela ficar sentada. E o dia eu vou pôr um pouco de massa e vou vendo como se ficou bom, né? Qualquer coisa eu vou pondo mais um pouco de massa até ficar do jeito que eu quero. Vai passar um pouco de costa, se a massa estiver muito não querendo pegar, não fixar, grudar a massa na outra, você pode passar cola branca. E eu vou colocando olho a olho. Se eu vejo que tem pouca massa, que eu tô achando que o quadril tá pequeno, a parte do bumbum ainda tá pequena, aí eu vou colocando mais massa e vou arrumando ela. A parte das perninhas eu faço com molde. Passar um pouco de óleo de novo. E eu só faço a parte da perna depois de 2 dias, que tiver mais seco a parte de cima, a parte do corpo, né? Agora, aí depois de 2 dias, eu faço a parte das pernas. Aí depois que sai do molde, a parte de trás fica reta, então você tem que ir arrumando ele. Você tem que ir alisando bem, pode passar um pouco de água para ser mais fácil de alisar. Vai fazendo a dobrinha da parte de trás do joelho, fazer a coxa. Esse modelo de boneca, ela tem um sapatinho de salto, então eu vou fazer o pezinho dela, como já tivesse com salto, para depois eu só fazer a montagem do sapato. Aí eu vou colando já a perninha na parte seca. E eu sempre já apoio ela num lugar para parecer que ela já tá sentada, para secar na posição de sentada. E ela tem as pernas cruzadas. Primeiro faço uma perna, depois vou fazer outra perna por cima dela, para como se tivesse cruzado as pernas.
Eu já vou colar ela na posição, como se estivesse com as pernas cruzadas. Vou esticar a parte de baixo para poder colar a parte do bumbum dela. Passo um pouco de cola branca. Vou colando, vou alisando ela, a parte do bumbum, para grudar. Grudar as pernas na parte do quadril, na parte do bumbum. Você vai pondo massa, enxertando massa e alisando. Pode passar água para ela ficar bem grudada uma na outra. Vai alisando bem, que ela vai grudando uma massa na outra. Depois de alisar bem, grudar bem uma parte na outra, eu vou deixar ela secar por mais um dia ou 2 dias. Normalmente eu falo pro pessoal que demora 20 dias para fazer essa vela, porque é mais ou menos isso, umas 2 semanas para fazer. E para se acaso acontecer alguma coisa errada, eu tenho tempo de arrumar. Aí depois de seca, a parte da frente eu coloco mais um pouco de massa e vou alisando ela. Depois que eu faço toda essa parte de colocar as massas, de fazer o preenchimento com mais massa, alisar tudo. Depois, no outro dia, eu faço o encaixe do ferro. Eu acabei esquecendo de gravar, que eu coloquei a parte do ferro embaixo do bumbum dela, para poder fixar ela na vela. O vestido, esse vai ser na cor preta, eu fiz um enroladinho, né, sovei a massa, fiz um enroladinho, estiquei bem a massa, eu não deixo nem muito fino, nem muito grosso. E vou ver, não deixando uma medida que dê pra colocar em volta do corpo todo, e a parte de trás eu vou fazer emendar, né, uma na outra. Vou modelando já a parte da frente, deixando ele bem justo no corpinho. Tem que deixar bem justo, porque esse vestido é aqueles vestido colado. Aí vou esticando a massa, encaixando ele. O excesso de massa é só cortar para fazer a emenda dele embaixo da parte do bumbum e das costas. Você pode passar um pouco de água para emendar melhor a parte. Essa parte, né, que tem que emendar para ficar lisinha. Pode passar um pouco de água, vai puxando a massa para cima. E o que sobrar lá em cima você pode cortar com um estilete. É só alisar bem para ir juntando uma parte na outra. A parte de trás eu vou deixar ela reta, o meu vestido curto. Só vai ter a parte da frente, que depois eu vou fazer a amarração, como se fosse amarrado, só na frente do pescoço. É só ir alisando bem.
Enquanto vai fazendo, tem o risco de outras partes ficar sujas de massa, mas é só ir limpando enquanto ainda tá mole a massa, só limpando que sai tudo. Depois de finalizar o vídeo, eu vou deixar secar para um dia para o outro para fazer a parte do sapatinho. No outro dia, o vestido já tá seco, já dá pra fazer a parte do sapato, porque como eu acabo segurando no corpo dela pra fazer a montagem do sapato, se estiver molhado pode ficar danificar, né? Aí vai ter que passar água pra alisar de novo, tudo. Então, é isso para secar pra fazer a montagem do sapato.
O salto eu vou deixar ele grande e depois eu vou, quando ele secar, quando estiver pronta, né, já a bonequinha, aí eu corto a parte do salto. Porque como a massa encolhe, aí se eu deixar no tamanho pode encolher e fica muito pequeno. Então eu prefiro deixar secar e depois cortar. Eu gosto de alisar bem tudo, passar um pouquinho de água e alisando com o dedo, com o pincel, pra ele ficar bem perfeito, não ficar bolinha, não ficar, depois não ter risco de ressecar. É só ir alisando bem ele, que dá certo. Vou deixar agora o sapato secar uns 2 dias para depois fazer a montagem dos braços. Para fazer a pintura dos cílios, eu gosto de usar a tinta PVA preta. Ela é muito boa e bom que depois que seca é difícil de tirar. Enquanto ela tá úmida, você pode estar fazendo. Se errar, pode ir limpando e refazendo. Nesse modelo dessa boneca, eu quis usar o lápis, mas pode usar a tinta PVA também,
Ou você pode fazer com a massa também de biscuit, mas eu optei em fazer com lápis. Quando eu faço Fuco Pop, o Fuco Pop eu faço com a própria massa. Para pintura do rosto, eu faço um pouco de sombra na sobrancelha da boneca para ficar um pouco um tom mais escuro, ou passo um pouco de marrom para ficar um pouco marrom. E para a parte da sombra, eu faço sombra também. Eu uso as maquiagens para fazer sombra, para fazer o blush, eu uso sombra rosa. Para fazer o batom, eu misturei a tinta branca, a tinta PVA chocolate e a tinta PVA vermelha. Misturei bem, foi esse tom que eu, mas pode fazer qualquer outro tom, de vermelho, de marrom, rosa.
A parte do cabelo eu acabei tendo que refazer. Eu tinha gravado fazendo, só que eu não gostei do cabelo e refiz de novo, porque o cabelo ele é um pouco ondulado. Aí, do jeito da primeira vez que eu fiz, eu não gostei, eu refiz. Aí, a parte da cabeça eu coloco um pouco de massa e depois eu vou fazendo a montagem, fazendo as mechas. Aí, eu faço uma mecha, coloco e depois faço outra mecha. A primeira massa que eu colo antes de começar a colar as mechas, eu colo com a cola branca. Aí depois eu vou colando mecha por mecha, até ficar do jeito que eu quero.
na parte de trás do cabelo, que é como se fosse um amarrado, e o cabelo na parte de cima preso, né? A cliente pediu para colocar um lacinho. Você pode esperar secar e no outro dia colocar o lacinho, ou você já, assim que finalizar o cabelo, já pode pôr o lacinho. Esse molde, nossa, ele me ajuda bastante. Foi baratinho, é lá da Shopee, acho que foi coisa de R$17. E é muito bom o material dele. Vou colocar um pouquinho de cola branca para poder colar o laço, apesar que tá úmido o cabelo e o laço. Não precisava, mas eu preferi colocar porque não arriscar. Depois que secar, ele cair, né? Depois do corpinho já seco, eu vou fazer a parte do braço. Aí eu vou passar um pouquinho de óleo para ser mais fácil de da massa, colocar a massa, ela sair já mais lisinha. O olhinho no molde ajuda bastante. O braço sai do molde reto, então você vai ter que alisar ele pra ficar com a ondulação do braço, pra ficar bonito, né? Não ficar aquela coisa reta, feia. É só fazendo as marcações do braço, do pulso. E depois com estilete eu vou fazendo os dedos. Porque esse molde não tem a parte do dedo, então. E eu gosto dos topos de bolo, das velas, dos bonecos, com os dedinhos. Todos eles eu faço. E esse molde eu uso pra fazer braço pra Funko Pop também. É muito bom esse bracinho. Eu passo um pouco de óleo também no estilete pra ser mais, para na hora de cortar não ficar grudando a massa. Aí vou cortando os dedos e depois vou afinando o dedo, porque com o estilete vai cortar, ele vai ficar grosso. Vai ficar quadrada a ponta do dedo, aí você vai modelando ele, vai arrumando pra ficar fino e para arrumando a ponta do dedo pra ficar mais arredondada. Depois de fazer a parte do dedo, como é esse modelo, ela vai ter a bonequinha com o braço na cintura, já vou dobrar o braço, já vou fazer o encaixe dele e já vou colar. Eu passo um pouco de cola branca no braço para poder ele colar e vou alisando ele para fazer a junção, a juntar o braço com o ombro. Aí vou passando um pouco de cola e vou passando a água depois para ir modelando. Eu já deixo do jeito que eu quero, ó, o braço já no encaixe da cintura.
É só você ir puxando a massa e depois com o auxílio daqueles pincel que tem água dentro, você vai passando o pincel e vai alisando, vai enrolando com o pincel, arrumando e com o da água você vai alisando. Até você ver que ele ficou bem fixo e não dá pra ver emenda nenhuma. Tem gente que deixa emenda, eu não gosto de deixar emenda não.
Depois de finalizado, vou deixar o corpinho secar por mais uns 2 dias para poder colar ele na vela. Eu coloquei a cabeça só para ver como ia ficar. Depois que eu colei o corpinho, no outro dia eu vou e colo a cabeça. O número 1 eu deixei para colocar o pavio, acabei não filmando colocando o pavio, mas é só passar a cola branca no pavio e pronto. E depois que eu terminei a vela, é só passar o verniz e eu aguardo o verniz secar por um dia. Eu uso verniz em spray e incolor. Aí depois pronto. Enfim, só entregar a vela. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado. E se inscreve no canal e curte aí pra me ajudar. Muito obrigada, Deus abençoe vocês.